Eu costumo me apresentar da seguinte forma: eu sou Évila Carreira, advogada por razão, educadora por paixão, palestrante, especialista em comunicação e oratória por missão de vida, exatamente por compreender que é por meio da comunicação que deixamos o nosso legado no mundo. A minha relação com a comunicação, com o autodesenvolvimento, vem desde 2012, quando eu resolvi fazer um segundo casamento profissional. Então, o primeiro foi com o direito e o segundo casamento profissional foi com a gestão. E quando a gestão entra na minha vida, eu começo a perceber que muitos problemas de ordem comportamental eram causas de conflitos, problemas jurídicos, porque eu atuava exatamente como advogada no segmento empresarial e algumas demandas que chegavam ao meu gabinete como advogada não tinha resposta, não tinha solução, né, no âmbito jurídico. Eram questões que estavam relacionadas à gestão ou a comportamento. E foi aí que eu fiz o meu mergulho na comunicação e na liderança. Em 2017, eu tive uma gravidez ectópica e por conta disso, eu quase perco a minha vida. E quando aquele filme passa pela cabeça da gente para saber se de fato estamos cumprindo a nossa missão no mundo, eu percebi que eu estava procrastinando fazer aquilo que eu amo fazer, que é educar. Eu estava presa a uma carreira que me dava retorno financeiro, que pagava minhas contas e me dava conforto, mas que não me realizava plenamente, que era a advocacia. Então, a partir de 2018, eu iniciei a minha transição de carreira e meu grande objetivo era viver de educação corporativa, era viver de ensinar as pessoas a se comunicarem melhor, era viver compartilhando conhecimentos e saberes. Eu não tinha problemas de ordem financeira, exatamente porque havia me posicionado dentro da carreira de advocacia, num segmento, me aprofundei, busquei outros saberes para poder me diferenciar dentro do ramo. E aí eu digo que fazer uma transição de carreira, quando a sua vai bem, é tão desafiador quanto aqueles que fazem uma transição de carreira quando as coisas não estão indo tão bem assim. Porque o fator remuneração, o fator ganho financeiro, pesa. Eu iria arriscar-me em uma outra carreira que eu não saberia se eu experimentaria os mesmos resultados financeiros, mas eu estava convicta de que com um planejamento, de que dando um passo de cada vez, de que tendo clareza aonde que eu queria chegar, eu iria conseguir. E em 2021, eu consegui concluir o meu processo de migração de carreira, estruturei um Instituto de Educação Corporativa e Organização Estratégica de Empresas e aí foi que eu conheci, neste momento, o André Kescher. Eu faturava cerca de 5, 8 mil reais, porque eu somava a renda que vinha da advocacia, mais a renda que vinha da docência. Eu era professora acadêmica, universitária e também de pós-graduação. Então, unindo as minhas rendas, dava ali em torno de 8 mil reais, que não é uma renda ruim, contudo, o que eu ganho hoje é 5 vezes mais que isso. Quando eu iniciei a estruturação do Instituto Évila Carreira, que é esse instituto voltado para a educação corporativa e organização estratégica de negócios, eu entendi que agora era um empreendimento. Ali já não era mais uma profissional liberal que tinha saberes, que tinha conhecimentos e que queria passar adiante com alguns cursos, com uma esteira de produtos bem limitada. Eu entendi que eu precisava aperfeiçoar a minha capacidade de gestão, eu precisava saber vender, saber monetizar todos esses conhecimentos, esses saberes. E aí eu fiz uma mentoria com o Regiano Vedovato, que é também integrante da Legião de Treinadores. Quando o Regiano participou do MTI em novembro de 2021, ele me enviava mensagens diariamente dizendo: você precisa estar aqui, você precisa viver isso. Isso aqui é a sua cara, você nasceu para ser uma treinadora também. E a pedido dele e meio que recomendação dele, eu não questionei, porque mentor a gente não questiona, mentor a gente obedece. E no que ele disse, você precisa
integrar a legião de treinadores, eu não vacilei e fui conhecer um pouco do trabalho do André. E conheci o André no Viver de Treinamentos, que é o online, que ele entrega ali antecedendo o MTI. Quando eu vi a entrega dele no online, eu falei, não é possível. Se no online ele é extraordinário desse jeito, imagine no presencial. Foi então que eu tomei a decisão de me inscrever no MTI de janeiro. E desde que eu vivi o método treinador implacável, eu estou experienciando uma transformação absurda na minha vida, no meu comportamento, na minha carreira, e hoje eu posso dizer com convicção, eu vivo do meu propósito, eu vivo de educação, eu vivo transformando vidas e pessoas por meio dos meus conhecimentos, dos meus saberes e da minha experiência. Eu fiz o MTI em janeiro de 2022 e, para mim, os 3 pilares foram cruciais. Eu já tinha um método, eu já tinha estruturado um treinamento que se chama Universidade da Oratória. E eu vi que algumas técnicas que ele entregava dentro da metodologia de alto impacto, eu poderia aplicar ao meu treinamento e aumentar a capacidade de transformação. Então, se os meus alunos já eram transformados com as técnicas e ferramentas que eu ensinava, ao introduzir as técnicas de alto impacto emocional, eu trabalharia uma outra dimensão do meu aluno e a transformação dele seria maior. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu apliquei algumas técnicas, introduzi no meu treinamento, a Universidade da Oratória, algumas técnicas de alto impacto e o resultado foi extraordinário. Foi 3 vezes mais a transformação do que quando não tinha essas técnicas. Dentro do pilar transformação, o que aconteceu pós-MTI? Eu saí ativada. Eu saí com a convicção de que estava dentro de mim todos os recursos de que eu precisava para viver a vida plena, próspera, que eu acreditava que eu era digna de viver. Algumas crenças foram quebradas, algumas barreiras algumas dores foram ressignificadas e a energia de avanço, de capacidade de transformação, de execução foi ampliada. E por fim, que para mim foi extremamente crucial, a visão de condor de André Kesher para negócios. Essa foi a grande virada de chave. Normalmente, como eu tinha outras rendas, como eu tinha outras formas de ganhar dinheiro, eu nunca foquei em resultados financeiros nos meus treinamentos. E o que acontecia? O meu retorno financeiro era praticamente insignificante após um dia inteiro entregando minha energia, meu tempo, organizando tudo para que meu aluno tivesse a melhor experiência possível. E quando eu olhava para o caixa, me rendiam míseros 500, 800, no máximo R$1.500. Isso é frustrante. Você tem um treinamento bom, você saber que você transforma, mas isso não te dá retorno financeiro. Então foi a virada de chave, depois do MTI, o meu ingresso nos EUS, você conversar com pessoas que estão faturando milhões, que estão realmente com estratégias muito mais elaboradas que a sua, convivendo com pessoas que estão na mesma energia, na mesma frequência de realização. Eu hoje faturo acima de 30 mil em um treinamento de um único dia. Então, isso é transformação. Eu ampliei minha capacidade de transformação, eu fui transformada e hoje eu tenho um negócio que rende e rende o suficiente para me dar a vida que eu quero. Após 8 meses de formação. Na verdade, eu já tinha um trabalho voltado para criações de metodologia. Em 2020, em plena pandemia, eu inscrevi as minhas metodologias de comunicação e liderança dentro do Sebrae Bahia. E o Sebrae passou a adotar as minhas metodologias e hoje eu tenho a oportunidade de rodar essa terra maravilhosa que é a Bahia com esses ensinamentos, com essa metodologia. Mas o que o MTI ajudou? Me deu muito mais clareza de quais dores eu poderia trabalhar no meu público, de que não era apenas comunicação, passava também pelo campo da mentalidade, pelo campo das emoções,
não era só meia dúzia de técnicas que iria funcionar. O MTI me trouxe essa clareza de que eu devo trabalhar o meu aluno, qualquer que seja ele, seja numa oficina, seja numa palestra, seja num treinamento, de maneira integral. Hoje eu sou uma treinadora implacável e tenho muito orgulho de integrar a legião de treinadores. Pessoas transformadas têm a capacidade de transformar outras tantas pessoas. É de transformação que nossa nação precisa.